Bom dia, amadas. Meu nome é Márcia, sou casada com Alfreda, 31 anos, e estamos na CN. E hoje eu venho aqui para falar do livro de Provérbios, capítulo 24. Não tenhas inveja dos homens malignos, nem queiras estar com eles, porque o seu coração maquina violência e os seus lábios falam para o mal. Com a sabedoria edifica-se a casa, e com a inteligência ela se firma. Pelo conhecimento se acharão as câmaras de toda sorte de bens preciosos e deleitáveis. Mais poder tem o sábio do que o forte, e o homem de conhecimento mais do que o robusto. Com medidas de prudência farás a guerra. Na multidão de conselheiros está a vitória. A sabedoria é alta demais para o insensato. No juízo a sua boca não terá palavra. Ao que cuida em fazer o mal, mestre de intrigas lhe chamarão. Os desígnios do insensato são pecado, e o escarnecedor é abominável aos homens. Se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Livra os que estão sendo levados para a morte, e salva os que cambaleiam, indo para serem mortos. Se disseres, não soubemos, não perceberá aquele que pesa os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não pagará ele ao homem segundo as suas obras? Filho meu, saboreie o mel, porque é saudável, e o favo, porque é doce ao teu paladar. Então, sabe que assim é a sabedoria para a tua alma. Se a achares, haverá bom futuro, e não será frustrada a tua esperança. Não te ponhas de emboscada, ó perverso, contra a habitação do justo, nem assoles o lugar do seu repouso. Porque 7 vezes cairá o justo e se levantará, mas os perversos são derribados pela calamidade. Quando cair o teu inimigo, não te alegres, e não se regozije o teu coração quando ele tropeçar, para que o Senhor não veja isso, lhe desagrade, e desvie dele a sua ira. Não te aflinjas por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos perversos, porque o maligno não terá bom futuro, e a lâmpada dos perversos se apagará. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos, porque de repente levantará a sua perdição, e a ruína que virá daqueles dois, quem a conhecerá? São também estes provérbios dos sábios: parcialidade no julgar não é bom. O que disser ao perverso, tu és justo. Pelo povo será maldito e detestado pelas nações. Mas os que o repreenderem se acharão bem, e sobre eles virão grandes bênçãos. Como o beijo nos lábios é a resposta com palavras retas. Cuida dos teus negócios lá fora, apronta a lavoura no campo e depois edifica a tua casa. Não sejas testemunha sem causa contra o teu próximo, nem o enganes com os teus lábios. Não digas, como ele me fez a mim, assim lhe farei a ele. Pagarei a cada um segundo a sua obra. Passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo visto, considerei, vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para tosquenejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Fiz aqui algumas anotações. O que a gente percebe? Livro de Provérbios
sabedoria pura, instruções para que nós estejamos no centro da vontade do Senhor. Está tudo escrito aqui, é o nosso manual. A gente precisa estar lendo para poder seguir as orientações do nosso Pai. Eu coloquei aqui no versículo 3, né? Que eu entendi que sabedoria dá forças e estratégias para todas as circunstâncias. Tudo que acontecer com a gente, quando a gente tem a sabedoria que a gente busca, né? A gente faz a leitura, a gente está em oração, isso sempre, diariamente. Então você alcança. Então todos os problemas que aconteçam no dia a dia, a gente vai ter forças para conseguir lutar, para conseguir perseverar, entendeu? É assim. No 4, coloquei assim: buscar conhecer a Bíblia e se encherão as câmaras de toda sorte de bênção. Quando a gente conhece esse manual, a gente vive melhor, a gente tem aquela paz que excede todo entendimento, a gente tem mais confiança. Às vezes a gente pode até ler e não entender o que está lendo, porque eu tenho aprendido que tem tanto ensino na Bíblia que Deus não permite que a gente aprenda tudo de uma vez. Tem momentos para tudo. E aqui, quando a gente busca a palavra, a gente percebe que toda vida que a gente lê e relê aquele texto, passa um tempo, volta naquele mesmo texto, a gente já vê com outro olhar, né? Com outra perspectiva, né? Então eu vejo assim, tem muita sabedoria aqui, muito conhecimento, muito conteúdo. Eu acho que por isso que Deus não nos permite entender tudo de uma vez. Eu acho que a nossa mente humana não iria aguentar tantos ensinos de uma vez só. Então ele vai, à medida que a gente vai lendo, à medida que a gente vai buscando, Deus nos permite entender por uma visão que ele nos dá, né? No capítulo 5, aqui sábio, todo sábio tem conhecimento, porque normalmente quem é sábio busca, né? E o que entendeu? Nós sábios, a gente entendeu que a Bíblia tem esse poder de nos dar sabedoria. Então a nossa fonte é a palavra de Deus, né? Então a gente precisa estar lendo, a gente precisa estar buscando. Aí eu coloquei aqui no 11, também me chamou muita atenção. Devemos falar da palavra de Deus e ajudar os que precisam. Quando depende de nós essa ajuda e a gente não ajuda, Deus sabe, né? Porque Deus conhece os nossos corações, Ele nos sonda em todo o tempo. Então, nós devemos falar sim da palavra de Deus, devemos ajudar. Quando nós podemos, a gente deve ajudar, deve chegar na pessoa, falar uma palavra, né? Porque não é só financeiramente, às vezes a pessoa precisa do encorajamento, de uma força, de uma palavra, né? Uma palavra boa, agradável ao Senhor. Quando a palavra dos nossos lábios sai que agrada ao Senhor, com certeza a gente vai conseguir confortar esse irmão. Porque na palavra de Deus nos mostra várias palavras de encorajamento, né? E deixa eu ver aqui, outra coisa também que me chamou muita atenção foi no capítulo 21. Teme ao Senhor, sempre, sempre. Nós não podemos nada sem o poder de Deus. As nossas vontades não é nada diante do que Deus tem para as nossas vidas. Então, a gente tem que estar sempre buscando, a gente tem que estar sempre perguntando: Senhor, eu tô com vontade de fazer algo, então com vontade de comprar algo, né? Tô com vontade de servir, tô com vontade. Tudo a gente tem que perguntar ao Senhor. Porque aos nossos olhos parece ser uma coisa boa, maravilhosa.
mas só Deus sabe. Nós temos o tempo certo para todas as coisas, né? No capítulo 28, falar a verdade. Às vezes, irmão, a gente quer omitir, a omissão também é pecado, né? A gente tem que buscar sempre falar a verdade, a gente tem que pedir a Deus entendimento, um coração generoso, para que dos nossos lábios saia uma verdade, mas uma verdade de uma forma que não agrida a outra pessoa, com um tom de voz amoroso. Quando nós não temos, a gente tem que pedir a quem? Ao nosso Pai, né? Às vezes a gente quer falar, dizer a verdade como está na Bíblia, né? Não está errado, mas o tom de voz, né? Então nós temos que pedir que nós venhamos a amar o nosso próximo, né? No capítulo 29, não podemos dar o que recebemos. Se recebemos algo ruim, você não pode dar algo ruim. Não importa o que venhamos a receber. Se a gente recebe uma coisa ruim, a gente tem que dar uma coisa boa. Porque se assim nós não fizermos, a gente vai estar demonstrando que o nosso coração só tem coisa ruim, né? E se temos algo ruim, nós temos que buscar o Senhor para que Ele nos limpe. Nós sabemos, quando a gente ora, a gente sabe o que está errado nas nossas vidas, nos nossos pensamentos. Nós vivemos uma batalha diária, que é a batalha contra o pecado. Quando a gente lê a palavra, a gente fica bem ciente disso, do que está certo e do que está errado. Então nós temos que estar diante do Senhor, pedindo a misericórdia dEle, para que a gente possa agradá-lo. Quando a gente agrada o coração de Deus, as outras pessoas se agradam. Se tiver de se agradar, a gente tem que se preocupar com o Pai. O que adianta agradar uma pessoa e não estar agradando o coração de Deus? Não adianta de nada. Então, primeiramente, nós temos que agradar o Pai. E Deus falar a verdade, fazer o bem sempre. Não só quando a gente recebe algo bom, mas a gente sempre tem que estar fazendo o bem. E para isso, a gente tem que estar pedindo ao Senhor que nos revista, né? Nos coloque a unção de um coração perdoador, um coração que se quebranta, que reconhece quando está errado, que o Senhor tire todo o nosso orgulho. Às vezes nós erramos e ficamos com orgulho, não queremos ir na pessoa pedir perdão, mas isso não leva a nada. Não leva a nada. Quando a gente erra, a gente tem que reconhecer que errou, pedir perdão a Deus primeiramente e a pessoa que a gente fez esse mal, né? Nós estamos aqui para nos corrigir mesmo. Até a vinda de Jesus, nós ainda vamos errar muito. Eu peço a Deus que eu não venha ficar errando nas mesmas áreas, né? A gente tem que ir vencendo e passando as etapas e indo para a próxima, né? Avançando, como diz os nossos pastores, nós precisamos avançar. E para nós avançarmos, nós temos que estar temente a Deus, né? Confiando, lendo a palavra, buscando cada dia mais. Coloquei aqui também, ó, no capítulo 33, deixa bem claro que nós precisamos ter o quê? Equilíbrio para tudo. Dormir o necessário. Trabalhar o suficiente para alegrar o nosso Deus. Servir com alegria na medida, né? Aqui nada nos mostra que não podemos fazer tudo ao mesmo tempo. Então temos que ter o equilíbrio. Nós temos que servir na igreja, mas também não podemos negligenciarmos a nossa casa, a nossa família. Então tem que ter um equilíbrio, né? Como é que se eu sou casada, eu vou passar a semana toda na igreja? Sim, é minha casa.
a organização da minha casa, o meu trabalho, os meus filhos, netos, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. Dormir o tempo necessário para a nossa saúde, que realmente nós precisamos de uma noite de sono favorável, mas nós não podemos esquecer desse equilíbrio. Tudo, nós podemos fazer tudo, mas tudo com equilíbrio. Isso eu creio que agrada o coração de Deus, né? Algumas vezes precisamos sim dizer um não, porque se não vamos dar conta, não adianta eu aceitar uma coisa que eu sei que eu não vou dar conta, já tenho outras obrigações, né? Outros compromissos, né? Então a gente tem que saber isso, ter esse equilíbrio, tá certo, irmãs? Desejo aqui um excelente dia. Espero que o Senhor tenha falado através de mim para vocês nessa quarta-feira, tá certo? Que Deus continue nos abençoando, tá bom? E até a próxima semana, se Deus nos permitir, tá bom? Fiquem com o Pai.